Olá, eu convidei para conversar comigo a psicanalista Elisama Santos, minha querida amiga, de quem eu sou muito fã, desde 2020, quando eu fiz a primeira live com ela no meio da pandemia. Ela vai lembrar disso, e que a gente falou sobre o desafio daquele momento para pais e crianças que estavam presos dentro de casa e tendo o desafio diário do convívio potencializado por essa experiência. Agora, a Elisama lançou o Vamos Conversar, que ela chama de um pequeno antimanual de comunicação não violenta para a vida real, para o dia a dia. E esse é o tema do meu livro com ela, da minha conversa com ela. E diálogo nesse momento, Elisama, em que o mundo está talvez no sua questão de maior impasse, né? Uma das questões de maior impasse, sendo acompanhada diariamente. Você inventou de falar de diálogo nesse momento, é isso mesmo? Eu gosto de um desafio, né? Você já percebeu. Guilherme, que prazer estar aqui de novo para conversar com você. Assim, eu amo bater papo com você. Você sabe que convite seu eu só nego quando não tem jeito. Então, obrigada pela Obrigado. conversa. Muito bom. Eu queria te perguntar, primeiro, um termo que se popularizou muito nos últimos anos, mas para muita gente ainda é um termo hermético, desconhecido, que é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Eu acho que a comunicação não violenta se popularizou muito e as pessoas acabaram desvirtuando um pouco o contexto, a ideia do que é. A gente fala muito como se fosse uma ferramenta de comunicação, mas na verdade é uma lente para a gente olhar a vida. É um jeito de se comunicar em que a gente fala e escuta com a intenção de se conectar realmente com o outro, de entender o que é importante para nós na conversa e de se abrir para o que é importante para o outro na conversa. Então, é um jeito de viver, é um jeito de olhar as relações, é um jeito de olhar pra gente, um jeito de olhar para o outro e de olhar para a vida. Por que é tão difícil para as pessoas hoje em dia realmente dialogar, Elisama, assim, principalmente com quem pensa diferente da gente? Nossa, a gente tem muitos fatores que criaram essa dificuldade. O primeiro desses fatores é que a gente não aprendeu a dialogar. Nós não aprendemos a confiar no diálogo, na conversa. A gente cresceu ouvindo que o diálogo só funciona até a página 2, né? Com você não adianta conversar. Então a gente não confia plenamente na conversa. E após o advento, o surgimento da rede social, isso piorou muito, porque o algoritmo ele vai selecionando para perto da gente só o que a gente concorda, só o que vai nos manter mais tempo presos ali. Se a gente coloca aí nesse caldo a pandemia, em que a gente não foi obrigado a conviver com mais ninguém, porque você não saía de casa, você realmente viveu no seu mundinho, a nossa capacidade de lidar com o que é diferente de nós, ela está cada vez mais reduzida. Então, a gente está cada vez menos tolerante e menos aberto a quem pensa diferente de nós. E isso não é somente de um grupo radical, é para todos nós. Não dá para a gente olhar, apontar e falar, meu vizinho está assim, eu não. Não, a gente está cada vez com mais dificuldade de ouvir quem pensa diferente, de conversar com quem pensa diferente. Você fala no livro, você tem um capítulo inteiro só para falar de escutativa. O que é escutativa e por que ela é tão importante para um diálogo verdadeiro? Normalmente nós escutamos buscando organizar o nosso contra-argumento. Já reparou isso? Que você fala algo para mim, enquanto você fala, eu estou pensando no que você está me falando e em como eu vou te responder. Quando eu estou pensando em como eu vou te responder, eu não consigo pensar no que você realmente quer me dizer com o que você disse. Como é que você está vendo a situação? De que forma você está pensando essa situação? Como você se sente diante do que está acontecendo? Essa reflexão em como é o mundo do outro, o que é o outro, que é diferente de mim, a gente normalmente não faz. E aí a escutativa, ela faz esse convite para a gente lembrar que o ponto de vista é a vista de um ponto. E que a vista, no ponto em que o outro está, ela é muito diferente da minha. E eu só vou saber dessa vista. Eu só vou conhecer um pouco mais essa vista se eu me permitir estar próximo, né? Se eu me permitir ouvir. Porque eu não tenho como adivinhar a vista do ponto que você está. E o que você daria de conselho, de dica para quem está disposto a se permitir essa experiência? Porque é um exercício interno, né? De você conseguir estar aberto para Sim. realmente escutar ativamente.
Curiosidade. As certezas, elas atrapalham muito a gente. Em todas as conversas, a gente tem muita certeza sobre o que quem a gente é, sobre o que a gente quer, certeza sobre o outro, certeza sobre as situações. E quanto mais certezas eu tenho, mais rígido e rígida eu fico. Menos eu me abro para as possibilidades de descobrir algo novo. E eu acho que a gente, quando pensa na comunicação não violenta, a gente pensa nessa curiosidade, nesse desejo de ir além do que eu sei, nesse desejo de compreender um pouco mais. E é importante dizer, Guilherme, que não é só sobre a escuta do outro, é talvez principalmente sobre a escuta da gente mesmo. Entender o que é importante para mim cada coisa que eu faço e falo, né? Conseguir alinhar o que a gente precisa, o que a gente deseja realmente com as nossas atitudes e as nossas falas. Então não é muito sobre o outro. O outro é uma segunda parte dessa conversa, porque a nossa conversa começa com a gente mesmo. E a partir do que eu entendo e compreendo e organizo dentro de mim, eu consigo passar para o outro no diálogo. Não é só escuta de quem está fora, mas muito escuta do que está dentro. E você fala no livro sobre a importância de a gente saber os nossos limites numa conversa, né, num diálogo. Explica um pouquinho melhor sobre isso, por favor. Limite é borda que protege o nosso querer. Eu costumo usar a analogia da fitinha amarela de crime que a gente vê nos filmes, né? Aquela fitinha ali que cerca um território e fala, ó, daqui você não passa, aqui é proibido. Ou, se você passar, você vai passar com cuidado, você vai ver onde pisa, você vai botar um propé, porque você não vai sujar aqui o ambiente. Nós temos essas fitinhas para colocar limites nas relações, mas se eu não me compreendo, se eu não entendo o que é importante para mim, como eu vou delimitar esse perímetro? Como eu vou escolher onde eu coloco essa fitinha do limite? O que, é que eu estou protegendo? O que, é que eu estou cuidando com o limite? Essa autoescuta, essa observação do que importa para nós é o que nos vai dar a possibilidade de saber o que, é que eu estou defendendo, onde eu ponho essa fita, qual que é o território que eu quero proteger. É essa escuta que me faz entender o que é que eu estou disposta a negociar em uma conversa e o que é inegociável. O que é tão firme para mim que eu preciso proteger com muito carinho. Se eu não faço essa autorreflexão, ou eu fico muito rígida com tudo, e aí tudo é inegociável. Todos os pontos de uma conversa, eles são absolutamente rígidos e duros e impossíveis de flexibilizar, ou eu flexibilizo demais. Ou eu tenho uma dificuldade tão grande de demonstrar o meu limite que eu me diluo nas relações. Eu me misturo à necessidade do outro sem saber o que eu estou cuidando de mim. Essa possibilidade de perceber o que é importante para mim me faz aí encontrar esse equilíbrio em que tem muita coisa que eu posso negociar. Eu brinco que é a zona dançável da vida, né? Tem muita coisa que eu posso dançar aqui e tem coisa que não. Tem coisa que aqui é importante demais para mim. Vai mexer demais com a forma que eu estou na relação e que eu não estou disposta a negociar. E é engraçado você falando isso, eu fiquei pensando muito nesse momento que a gente está, em que da noite para o dia todo mundo se viu impelido a ter que ter uma opinião sobre a questão Israel-Palestina, né? Pessoas que Sim. nunca pararam para pensar nisso, é como que se tivesse uma arma apontada na cabeça, que é aquela premência que a rede social impõe para a gente de dar sua opinião, dar sua opinião, dar sua opinião. As pessoas se jogam nesse tema, que é um tema super complexo, dificílimo, e que mesmo pessoas que estudam há anos, eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar sobre ele. Para quem está se interessando nessa última semana, nesses dias que infelizmente parecem que não vão acabar por agora, e querem tentar conversar sobre isso, dialogar sobre isso, o que você recomenda? Porque o que a gente tem visto é muita gente entrar num assunto e sair dali brigando, né? Mesmo a pessoa não sendo judeu, não sendo palestino, não tendo nenhuma relação direta com o assunto, mas sai dali na briga e não tendo a sensação de que foi um diálogo produtivo. Eu acho que o primeiro ponto é ouvirmos muito sobre o assunto, sabe? A gente precisa saber, ter noção, né, assumir pra gente mesmo que nós não temos conhecimento sobre todos os assuntos, que um post na rede social não é o suficiente para que eu compreenda a complexidade dos fenômenos como esse de Israel e Palestina.
Então, sim, eu posso ter uma tendência a acreditar em algo porque eu li algo, porque eu entendi algo a respeito. Mas eu preciso ouvir mais, ler mais. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu entendo, mais eu for formando o meu argumento, o meu entendimento sobre o assunto. E aí, esse pesquiso, eu ouvi vários lados, sabe? Não é buscar somente a fonte que concorda comigo. Eu também preciso ouvir a fonte que discorda de mim, porque aí eu penso, olha, talvez isso aqui faça sentido. Talvez nesse ponto aqui, a vista seja muito diferente da que eu estou vendo, né? Da que eu observo, do lugar onde eu estou. E olha, é importante entender que ouvir o ponto do outro não significa concordar. A gente muitas vezes acredita que a escuta, ela só pode acontecer se eu concordo com você. Mas concordar ou não é somente a minha opinião sobre o que você está falando. Eu posso não necessariamente emitir uma opinião sobre o que você está falando. Eu posso só ter curiosidade de pensar, como é enxergar as coisas como ele está enxergando ou ela está enxergando. Olha, de onde ela está, da forma que ela percebe a situação, ela tem essa conclusão. Que interessante. E que pode ser diferente de mim. Se a gente não busca uma concordância no diálogo, se eu não entro num diálogo em busca de um convencimento, eu entro nesse diálogo em busca de uma construção mútua. De, nossa, deixa eu entender como é isso para você, a gente não vai precisar brigar. Nós normalmente brigamos e nos alteramos, ou quando o assunto mexe demais comigo, né, com a gente, porque a gente tem algo muito íntimo misturado ali, por exemplo, conversas sobre racismo, para mim são conversas que mexem muito, porque eu sou uma mulher negra. Então, ou quando esse assunto tem essa intensidade, ou quando a gente tem muita certeza sobre o nosso lado e quer convencer o outro. Eu posso até ter certeza sobre o que eu penso a respeito do assunto, mas eu não tenho necessariamente que te convencer. Se eu entro numa conversa com a ideia, com a intenção de convencer um outro, eu não estou conversando. Eu estou ali dando uma palestrinha, e aí o outro vai dar uma palestrinha e a gente não vai se encontrar. A conversa ela só acontece de verdade quando eu estou disposta a te encontrar num campo que não é nem o meu nem o seu, que é um entendimento que a gente está criando aqui junto. Que é essa definição tão bonita de diálogo, né, que vocês que estudam comunicação não violenta, vocês falam, que o diálogo é um caminho que vai ser construído junto, né, e que o ponto de chegada é um ponto de chegada que também vai ser construído junto e é naturalmente desconhecido, né? Sim, porque eu não tenho como prever onde nós vamos chegar juntos. Eu não tenho como prever de que forma o nosso encontro ele vai acontecer. Né? Eu costumo comparar o diálogo com uma dança. Como que acontece a dança? Eu escuto o som, eu percebo como essa música ela reverbera em mim, e eu preciso estar disposta a entender como essa música reverbera em você. E aí nós dois juntos vamos encontrar aqui um passo que combina. Se eu não danço com você, eu não tenho como saber que passo vai ser esse, que ritmo vai ser esse. É impossível. Eu só descubro o nosso ritmo juntos quando estamos juntos. Eu sei o meu, você sabe o seu. Mas o que é que resulta esse encontro do meu passo com o seu? A gente só sabe se a gente se encontra e tem disponibilidade para se encontrar. Porque se a gente não tem, a gente vai pisar bastante um no pé do outro e vai desistir de dançar porque a gente vai achar que o nosso ritmo não combina. Eu acho que tem um mito também, né, Elisama, de quem fala em diálogo, das pessoas quando ouvem falar em diálogo, de acharem que necessariamente o diálogo significa concordância, né, que as pessoas necessariamente têm que entrar num consenso, têm que concordar. E esse mito meio que inibe muita gente a se abrir para o diálogo, porque você sabe qual é a posição da outra pessoa, então você não vou nem dialogar, porque eu não tenho a menor chance de eu concordar com aquela pessoa. Isso é um dado errado, né? Não tem que se concordar para dialogar, né? A gente pode concordar em discordar. A gente pode, no final da conversa, concordar que, nossa, nós realmente pensamos e vivemos a situação de uma forma tão diferente. A gente não precisa concluir que você me convenceu. Agora eu penso como você, ou você pensa igual a mim. Mais uma vez eu digo, né, se a gente entra num diálogo com curiosidade, com a intenção de entender como que é isso para essa pessoa, como que chega, como que a vida está acontecendo para ela, porque nós não vivemos a realidade. É importante a gente saber que nós vivemos
um pedacinho da realidade, e é um pedacinho que nós contamos sobre a realidade. Então, nós não somos capazes de capturar toda a realidade, tudo que está acontecendo. E aí temos alguns exemplos muito simples para validar isso. Imagina que você vai trocar de carro. Quando você escolhe o carro que você vai trocar, você vai ver esse carro o tempo inteiro na rua. Quer dizer que todo mundo começou a comprar esse carro? Não, é que a sua atenção agora consegue capturar quantas vezes esse carro passa que antes passava despercebido. A realidade não mudou. A forma que você olha a realidade mudou. E aí, a gente ainda tem mais um fator que complexifica isso, que nós contamos historinhas sobre a realidade. Então, não basta estar vendo mais esse carro, ainda tem o que a minha mente me diz sobre o quanto eu vejo esse carro. Se eu tenho muito fixo em mim, muito certo em mim, a convicção de que eu não vejo a realidade completamente e que eu tenho as minhas histórias sobre a realidade e que você tem as suas, eu posso entrar num diálogo tentando entender quais são essas suas histórias. Como é que você percebe essa realidade? Que pedacinho da realidade você está capturando? É diferente de entrar numa conversa querendo te convencer, querendo te falar, olha, o meu jeito de enxergar isso é o certo, o meu jeito de perceber isso é o certo. E sim, coisas que acontecem que são a realidade, né, que são violentas, por exemplo, e que não deveriam acontecer, mas querer impor isso ao outro num diálogo não necessariamente vai fazer com que ele repense o próprio modo de enxergar as coisas, de agir no mundo. Ser tolerante com intolerantes, né? Essa é uma frase, né, um dilema que foi muito colocado nos últimos anos por pessoas quando eram instadas a dialogar com quem pensava diferente politicamente. Sim. Porque a gente tem um cenário que a gente ainda tem no Brasil, de polarização, em que bolsonaristas pensam que petistas são intolerantes e petistas pensam que bolsonaristas são intolerantes. E cada um dos dois lados tem argumentos muito fortes para sustentar essa afirmação. E aí os dois lados se brecam, se fecham para o diálogo com esse entendimento. Não, eu não vou tolerar dialogar com uma pessoa que pensa desse jeito. O que você pensa sobre esse dilema que muitas pessoas vivem na hora de dialogar? A gente precisa saber o que é intolerável numa conversa. A gente volta lá para aquela resposta que eu te falei sobre o limite, né? O que é intolerável numa conversa? Porque, veja, a pessoa discordar de mim não pode ser intolerável, entende? Então, ele ser violento, ele falar de uma forma agressiva, ele emitir opiniões que ferem a minha existência é intolerável. Eu não tenho condição de conversar com essa pessoa quando ela ultrapassa esse limite aqui. O problema é que as redes sociais e a forma tão intensa que nós estamos vivendo hoje colocou no pacote do intolerável muita coisa. Eu preciso saber o que é intolerável para mim, porque aí eu consigo entender até onde eu estou disposta a conversar com você, até onde eu não estou. Não dá para tudo ser intolerável, assim como não dá para tudo ser tolerado. Porque a gente entra aí no paradoxo da tolerância, né? De tolerar o que é intolerável, e aí a gente vai permitindo muitas violências acontecerem. Então eu preciso saber o que é intolerável para mim, o que é intolerável socialmente. Não dá para ser tudo. Não dá para ser em todas as falas do seu tio, da sua tia, do seu sobrinho, da sua amiga, que de repente virou a fascista ou petralha e a gente não consegue mais conversar porque tudo que essa pessoa fala, diz ou pensa é absurdo. Agora, é uma coisa também muito particular, né? Vai muito do limite de cada um, né? Sim, sim. Eu acho que tem uma noção do que é essa violência, que ela é compartilhada. Então, nós sabemos socialmente o que é violência, nós já temos nossos pactos e acordos sociais sobre o que é violência. Mas a disposição para conversar sobre essa violência ela é muito particular. Então, eu sou uma mulher negra que tem pouquíssima tolerância para explicar sobre racismo para a pessoa branca que está cometendo racismo comigo. Já tenho conhecidos pretos, negros, que têm uma tolerância maior de explicar, de conversar. Eu posso dizer que a tolerância dele está errada? Ele pode dizer que a minha intolerância para conversar sobre o assunto está errada? Não. Cada um de nós tem um limite. O racismo é errado, ponto. É intolerável, ponto. A forma que a gente dialoga sobre ele, a forma que a gente lida com ele, vai do limite de cada um. Muito bom. Dona Elisama Santos,
Muito obrigado por esse livro. Eu acho que ele é propositalmente curto, porque a ideia eu acho que é Sim. curto e pequeno, né? Eu acho que a ideia é que seja carregado como um manual mesmo. Eu achei muito interessante, enquanto a gente está falando aqui, a gente vai colocar algumas imagens, eu achei muito interessante porque você tem vários momentos dele que a gente vê que eles são didáticos de propósito, né? Para que a pessoa entenda, a pessoa consiga captar e tirar daqui lições para o dia a dia delas. Queria te agradecer, eu acho que é um livro que chega num momento muito, muito importante da nossa era, né? Mas especificamente também nesse momentozinho que a gente está agora, em que mais uma vez um dos grandes dilemas, das grandes questões do nosso tempo está sendo imposto ali diariamente para a gente olhar, pensar sobre ele e se sentir preparado, se sentir confiante, entrar para dialogar sobre isso. Obrigado demais, pessoal. Recomendo, vamos conversar. Editora Paz e Terra, da psicanalista e minha querida amiga, como eu falei, Elisama Santos. Elisama, obrigado demais pelo seu tempo para conversar comigo. Prazer imenso, sempre muito bom conversar contigo. Obrigada por me chamar. Valeu. E a você que nos acompanhou aqui, muito obrigado pelo tempo, pela audiência, e fica atento que a gente sempre traz aqui uma conversa gostosa, uma conversa importante para você. Obrigado.